Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui é o obreiro da Internacional da Graça de Deus, Luciano Roso, mais uma vez com vocês. E desta vez eu queria compartilhar uma palavra com vocês também. Tá lá em Neemias, capítulo 4, que veio o entendimento que o Espírito Santo de Deus me revelou, né? Eu lendo a palavra e meditando, veio a mim esse entendimento, né? Lá de Neemias, capítulo 4. E Neemias foi nesse período ele foi um governador de Jerusalém. Mas antes disso ele foi aquela leva que foi levada cativa à Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né? Ficou cativo na Babilônia, mas só que nesse período também um pouquinho mais adiante o reinado de Nabucodonosor acabou e veio o reinado da Pérsia, né? E o rei deles era o rei Artaxerxes. E nesse período Neemias, naquele tempo, a profissão de copeiro era uma profissão muito honrosa. Porque copeiro era o quê? Neemias, no caso, que estava cativo lá, né? Entre aspas, né? Porque estava trabalhando para o próprio rei. Ele que experimentava os vinhos antes do rei tomar, alimento antes do rei tomar, como diz. O copeiro, ele, se tivesse algum veneno nos alimentos, da bebida, o copeiro ia se envenenar antes do rei comer ou beber alguma coisa. Por isso que esse serviço, essa profissão naquela época era muito de autoestima e de muita confiança do rei. Porque se pegasse um copeiro indigno que quisesse matar o rei, era muito fácil ali. E Neemias tinha uma confiança muito grande com o rei Artaxerxes. E um dia o rei viu Neemias triste e perguntou para ele: O que está acontecendo, Neemias? O que está acontecendo com você? Você sempre foi uma pessoa tão alegre. Aí ele falou para o rei da Pérsia: Eu estou muito triste porque fiquei sabendo que os muros de Jerusalém estão destruídos, que o inimigo entrou, deixou o povo na miséria, e as portas e os muros de Jerusalém estão todos destruídos. Então ele orou, Neemias orou a Deus e pediu para o rei se podia ir para lá. E Deus tocou no coração do rei Artaxerxes e ele permitiu que Neemias né? Fora para Jerusalém. E com isso o rei deu a carta para Neemias para que ele chegasse em paz até lá. E mandou cavaleiros, mandou soldados junto com ele. E assim ele foi fazer a obra de Deus, a obra que Deus designou no coração dele, intentou no coração dele para que ele fizesse em Jerusalém. Neemias, que era um servo de Deus legítimo, que andava sempre na presença de Deus. E no capítulo 4, quando os muros de Jerusalém estavam sendo erguidos, que o inimigo não ia poder ter mais acesso a Jerusalém, no capítulo 4, versículo 1 de Neemias está escrito, veja bem, isso foi na época de 445, 447 a.C., dizem os filósofos, os teólogos, né? Então, capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Esse Sambalate aqui era governador de Samaria e eles eram inimigos de Jerusalém. O rei foi dividido, o reino foi dividido. E então ficou o reino de Judá, Jerusalém, e de Israel e Samaria. Samaria eram os judeus misturados, que não eram judeus mais puros. Se contaminaram com outras nações, sexualmente dizendo, com idolatria e muito mais. E na outra parte, que era Judá, Jerusalém, ainda eram judeus puros de sangue, judeus puros. E dali saiu a descendência, que dali veio Jesus, né? Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, o judeu puro. Então, vemos que Sambalate, governador de Samaria, se irou. De, versículo 1. Ardeu em ira quando viu que Neemias e o povo de Jerusalém estavam edificando o muro, estavam fazendo os muros tudo de novo e eles não podiam, não iam ter mais acesso a, a entrar dentro de Jerusalém. É a mesma coisa que já vemos hoje. No mundo espiritual, quando o inimigo vê, já olha, nós nos edificarmos na presença de Deus, quando ele vê
nós entrarmos em oração, né? Buscarmos a Deus, irmos na igreja, começarmos a ter entendimento da palavra, porque a palavra está escrita, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não há outro caminho, é a palavra de Deus que nos dá fé, e ela é a verdade. Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o inimigo vê nós nos edificarmos, nos edificando na presença de Deus, ele arde em ira, porque não vai ter mais acesso na nossa vida. O nosso muro espiritual vai estar protegido pelo fogo do Espírito Santo. Aí vem a ira, ele arde em ira, porque ele já está perdendo e já perdeu o território total na nossa vida. Por isso que sempre temos que nos edificar na presença de Deus em tudo. Fecharmos nossos muros espirituais. Ah, mas como vou fechar o muro espiritual? Pela palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus. Por isso que é bom sempre orarmos a Deus pedindo sabedoria de revelação. Repito isso, sempre, sempre. Começa tudo por oração, sempre pelo entendimento da palavra. Porque pelo entendimento da palavra começamos a obedecer a Deus, começamos a nos edificar na presença de Deus, começamos a agradar aos olhos de Deus. E nós, agradando a Deus, Deus nos abençoa, nos protege, nos guarda, porque Ele está vendo que nós estamos amando a palavra dEle. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que ama ao Senhor, guarda a palavra, guarda dentro do coração. Guarda, independente dos acontecimentos que tenho no dia a dia, muitas das vezes não sendo bons, mas a pessoa está firmada na palavra. A pessoa está firmada. A pessoa vê um acontecimento negativo acontecer, na mesma da hora, aquela pessoa estando em comunhão com o Espírito Santo, em oração, o Espírito Santo já coloca uma palavra na cabeça dela que ela leu. O Espírito Santo faz lembrar aquela palavra. Ele lembra, a palavra diz que tal, 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 tal. Aquele acontecimento que está acontecendo na presença da pessoa, seja dentro de casa ou na rua, em qualquer lugar, o Espírito Santo faz lembrar e a pessoa na hora se edifica espiritualmente pela palavra de Deus. E já vem aquela paz. Paz. Por isso que está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E você não será atingido, porque você está na palavra, na obediência da palavra, e o Senhor está te guardando de todo mal. Então, o inimigo vai arder em chama, porque não vai poder mais avançar no muro. Então, no versículo 2 está escrito: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse o Sambalate, né? Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Quer dizer, eles estavam tipo zombando dos judeus. Nós já destruímos, eles não vai dar conta de edificar esse muro mais não. Mas mal eles sabiam que quem estava com Neemias era o todo-poderoso Deus. E o inimigo, espiritualmente dizendo, sabe. Eles conhecem quem está na obediência da palavra, porque o verdadeiro Filho de Deus carrega o fogo do Espírito Santo ao derredor dele. E mal nenhum chega na vida dele, praga nenhuma na tua tenda. E mesmo que chegue, ele tem a palavra de Deus edificada no teu coração para expulsar aquele mal em um nome do Senhor Jesus Cristo, porque aí é uma batalha espiritual, que lá na carta de Judas está escrito. Acho que no primeiro versículo nós somos convocados, chamados. Convocados é o quê? Convocados para a guerra, guerra espiritual. Mas uma guerra que, se formos ver, já estamos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós só vamos expulsar o demônio pela palavra de Deus, professada pela nossa boca, crendo, tendo fé, e o demônio vai ter que sair. Ele tem que sair, porque a própria palavra de Deus é o próprio Jesus. Que está lá em Filipenses, se eu não me engano, que Jesus, quando foi crucificado, ele expôs publicamente Satanás e os demônios à vergonha. No mundo espiritual, eles estão derrotados em Cristo Jesus. E nós, que estamos lavados no sangue de Jesus, remidos, perdoados, edificados na presença de Deus, ele não passa o nosso muro. Só se dermos brecha, e não podemos dar brecha nenhuma, não podemos vacilar. Se errarmos, se pecarmos, na mesma da hora, vamos pedir perdão.
Está lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Bom que não pequemos, mas se pecarmos, Ele nos perdoa imediatamente quando confessamos e Ele já nos purifica com sangue. O muro é fechado novamente, o inimigo não toca. Mas o arrependimento tem que vir muito rápido para que não dê tempo para o inimigo haja em nossa vida. Vocês estão entendendo, irmãos? O mundo espiritual é muito rápido, mas nós, quando temos a palavra de Deus, nós já estamos protegidos, edificados em Cristo Jesus. Por isso que mal nenhum chega na nossa vida, praga nenhuma na nossa tenda. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E vamos lá no capítulo 7 de Neemias também, está escrito, quando Neemias acabou de fazer o muro, olha a ordem que Neemias deu aos soldados, aos guardas, e disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. O seu muro está edificado em Cristo? Você está na obediência da palavra? O Espírito Santo habita dentro de você, em Cristo Jesus? O seu muro está edificado. Não deixe que as trevas transpassem o seu muro. Como? Fazendo algo que está fora da palavra, algo que está fora da vontade de Deus para a sua vida. Deus não vai mudar a palavra dele por ninguém, porque ele é imutável. Ele é Deus, e nós que somos filhos e filhas, somos também servos e servas. E sabemos que Deus é o nosso Deus, Deus de amor e misericórdia, mas Ele é justiça. É o nosso Salvador através de Jesus Cristo. Não permita, não abra as portas do pecado para a sua vida, para que o inimigo não tenha acesso, como teve em Jerusalém, quando destruiu todos os muros de Jerusalém e entrou. E, enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós, trancais, tranque a porta. Tranque a porta. Como vou trancar, Luciano? Como vou trancar no mundo espiritual? Pela obediência. Obedece o que está escrito aqui. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, peça ao Senhor para te inspirar, para que dê revelação da palavra que Ele dá. Ele tem prazer em fazer isso. Ele vai te dar a revelação da palavra. Você vai ler a palavra revelada, aquela palavra saltada aos olhos, aquele entendimento que você tem na palavra. Obedeça. Quando você for na igreja, o pastor, que é a luz da igreja, pregar, entendeu? É bom você chegar na sua casa, ler o que o pastor pregou, edifique sobre o que o pastor pregou, porque o pastor é a luz da igreja. Entendeu? O Senhor que colocou ele ali. Edifique sobre o que o pastor pregou. É bom estudar a palavra. Edifique. O inimigo não vai entrar na sua vida. Para terminar, Salmos 91. Veja bem. Salmos 91. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, aquele que mora, não é aquele que passa passando, é aquele que mora, aquele que habita, mora todos os dias na palavra de Deus, aquele que obedece, que lê, que teme, que respeita a presença de Deus. Esse agrada a Deus. Irmãos, Deus já fez tudo por nós. A obra completa. Já deu o Filho dele por nós. O entendimento que nós temos que ter, tomar posse do que já é nosso. Já é nosso em Cristo Jesus, a salvação, tanto no céu como na terra, em todas as coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor, confia nele, confia nele. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie que você não vai ser abalado por nada. O seu muro espiritual não vai ser abalado. Sempre firme na presença de Deus. Irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixe brecha no seu muro espiritual, para que o inimigo não entre.
em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos edifiquemos na palavra de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém. Fique com Deus. Até mais.